carboidrato, tá? Carboidrato é tudo que é doce, e o doce está em tudo, tá? No leite, na carne, na batata, na mandioca, na beterraba, na cenoura, na melancia, está em tudo. Tudo que tiver um pouquinho de doce, o carboidrato está ali. E hoje nós estamos falando de carboidrato, só que tome os cuidados. Então, irmãos, a gente precisa se alimentar dele, mas precisa se alimentar assim com qualidade. Você pode comer um ovo ou 2 ovos. Se você comer 2 ovos por dia, você já tem a quantidade de proteínas necessária pro dia. Pro dia. Você não precisa mais de proteína, tá? Por dia. Quanto de carboidrato? Depende do peso da pessoa, tá? Depende do peso da pessoa. Um total de alimento, esse é um total de 2.000, 2.100, 2.500 gramas de alimento por dia. Mas dentro desse alimento, 50%, pode passar, por favor, 50 a 65% deveria ser carboidrato, tá? Deveria ser carboidrato, desse total de alimento. Esse total deveria ser carboidrato. Só que o carboidrato deve ser dividido na refeição da manhã, na refeição das 13 horas, na refeição da noite. Deveria ser dividido. Você não vai comer tudo de uma vez, você vai distribuir durante o dia. Esse quantitativo. Aí os demais, ainda tem proteína, que vai ser amanhã à noite que a gente vai falar, tem mais gorduras, aí dentro dessas coisas tem vitaminas, né? E tem outros frutos. A gente não deveria comer nada se não tivesse a presença de um fruto, se não tivesse a presença de um fruto. Por quê? Porque ele é natural. E as coisas, quando é natural, você induz o seu cérebro, induz a sua boca, induz as glândulas salivares a produzir salivas próprias para assimilar aquele tipo de alimento próprio e não dilatar o seu estômago. Dilatação do estômago é um problema sério. Não se trata somente do uso de água junto com o alimento, mas também de alimentos cozidos. A gente precisava alimentar muito de alimentos crus. E os carboidratos, nós falamos primeiro, por quê? Porque ele é um dos principais, eles devem vir primeiro na nossa vida. Eles são distribuídos em 3 categorias. Fibras, nós precisamos de fibra. Quando você come banana, você come um pouco de fibra. Tudo que é fruto, você comeu fruto, você engole fibra. Nós precisamos de uma quantidade X de fibra no nosso organismo. Por quê? Essa fibra, na verdade, são polissacarídeos, é um grupo de carboidrato, tá? Que agem no nosso organismo não digere. Tem algumas delas, como por exemplo o amido, nosso organismo não digere, mas a gente precisa dela. Os animais digerem porque eles têm bactéria no estômago próprio para isso. O ser humano não, mas nós precisamos porque ela age como vassoura no nosso trato intestinário, vai varrendo, vai limpando tudo. E limpar é muito bom. Por que é muito bom, irmão José? Porque se não limpar, o alimento depois que passa do intestino delgado, a tendência dele é virar fezes. Chegou no intestino grosso, que é a última parte, quase 2 metros do intestino grosso que a gente tem dentro da gente, depende da pessoa. Chegou no intestino grosso, é fezes. Só que sem fibra, essas fezes vão criando bolinhas, dependendo do alimento, e vão grudando na mucosa do intestino grosso. Vai grudando e ela vai fixando ali. É como um chiclete agarrado na parede. O menino tira o chiclete da boca e agarra na parede, né? Ele vai secando aquele negócio ali. No dia que você tirar, vai ficar uma manchinha ali, né? Se é que você vai tirar. A fezes fica mais ou menos desse jeito. E a fibra, ela ajuda na hora que passou naquelas bolinhas que estão ali no intestino, ela tira ela. Mas se você não come fibra, aquelas bolinhas só vão ficando maiores, crescendo, não é? E você vai ter problemas sérios. Onde ela ficar, mesmo que ela seja tirada, ela vai ter uma depressão ali onde ela estava localizada.
vai gerar um desarranjo na musculatura, ou ela vai para fora, no caso, para fora no sentido para dentro mesmo do próprio tubo, ou vai para dentro em direção à musculatura do corpo. Isso a medicina chama de diverticulite ou prolapso. Tá? Diverticulite é isso. Prolapso também é esse sentido, é nesse sentido. O próprio trato gastrointestinal está sofrendo alterações por causa da falta de fibra, que faz a parede ou vir para dentro do tubo ou para dentro do corpo. Isso gera sérios problemas, graves problemas. Deus não queria que a gente tivesse isso. É uma situação que pode ser remediada. Precisamos de fibra. Vai comer laranja, chupa a laranja, mas também coma o bagaço. Vai comer mamão, tente o máximo possível comer com aquela parte dura. Coma fibras, isso é muito importante, são carboidratos, precisamos. Outro grupo de carboidrato que temos é o que representa os integrais, que são farelos, germes refinados. Refinados não, os refinados já são feitos do endosperma, que é feito da própria sementezinha. Irmão, não é inteligente comer arroz branco. O povo de Deus não foi criado para comer arroz branco. Fomos criados para comer coisas naturais do jeitinho que Deus faz. Arroz integral. É a ideia. O arroz branco, tem gente que fala assim, quanto mais branco para mim melhor, mais bonito para mim melhor. Não é? É melhor sim para o seu apetite, mas ele vai gerar um problema sério dentro de você. Quando o organismo começar a triturar aquele carboidrato, que é o arroz branco, ele vai criando uma massa no seu intestino, do jeito que fica nessa parede aqui, ó, lisinha, e não pode, porque aí cria também a falta de absorção de nutrientes. O seu organismo não vai absorver os nutrientes, por quê? Porque a parede do trato gastrointestinal está toda lisa por causa do acúmulo de farinhas refinadas. Não é inteligente usar farinha de trigo MG e qualquer uma outra que seja branca. O certo é usar farinha de trigo integral. Já que você quer comer farinha de trigo, mas isso nem é importante. O certo é você comer farinha láctea ou aveia. Por quê? Porque se trata de farinhas, mas é uma farinha com muita fibra. Já tem uma refinação menor, tem muita fibra. Então, quando você dá para o seu filho comer, o seu filho vai ficar bem. Vai crescer uma criança sem um bucho grande, né? Não vai crescer uma criança nervosa, sem problemas de dormir, sem questão de desobediência. Tudo está relacionado à questão da alimentação. E a gente precisa entender isso. Comer refinado não é inteligente, não é saudável. E isso nos prejudica. Próximo slide, por favor. Isso nos prejudica em muito. Olha só o que diz, irmãos. O Espírito Santo tornará capacitados para comunicarem a verdade com poder a todos os que estão desejosos de ser educados. Renovará cada órgão do corpo a fim de que os servos de Deus possam operar no mundo de modo aceitável e com sucesso. A vitalidade aumenta sob a influência da ação do Espírito Santo. Quanto mais próximo da verdade de Deus você se tornar, quanto mais próximo da vontade de Deus você se tornar, mais do Espírito Santo você terá. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas estamos falando do Deus que nos assiste neste momento e que é o único capaz de nos tornar mais próximos de Deus, de mudar a nossa natureza.
e de nos fazer, de nos preparar para nos encontrarmos com Jesus. É o único, irmãos, que está tentando nos falar, dizendo assim: filho, é assim que você precisa agir, é dessa forma que você precisa se alimentar. Se você não se alimentar dessa forma, você vai ter problemas de saúde. Você pode ser considerado como uma pessoa glutão. Não é próprio, não é conselho de Deus que os seus filhos se envolvam com doces artificiais. Pudim, bolo, refrigerante, essas coisas tudo não traz saúde, irmãos. Só traz preocupação, só traz problemas graves. Na hora de fazer um chá, estamos falando sobre carboidrato, que é doce. Na hora de fazer um chá, o correto é tomar o chá da folha sem açúcar. Você toma o chá para o seu apetite ou para poder fazer bem para o seu organismo? O que a gente faz não é para o apetite. Se a gente for fazer as coisas pelo apetite, a gente está mal. A gente está descumprindo o propósito de Deus na vida da gente. A gente faz as coisas para ter boa saúde, é para que o Espírito Santo de Deus possa nos influenciar, nos capacitar a sermos coisas boas na vida de outras pessoas. Irmãos, as coisas estão como estão, o mundo está como está, o comportamento das pessoas está da forma como está, porque as pessoas não estão tendo o Espírito Santo na vida. O Espírito Santo é a chave para mudar o nosso comportamento, o nosso temperamento, as nossas atitudes, as nossas emoções, mas nós não conseguiremos mudança alguma, inclusive no nosso regime alimentar, se não for por influência, por força do Espírito Santo. E na desobediência, pela desobediência, nós não conseguimos isso, e muito menos ver Cristo vivos. Nós precisamos começar a definir o que é importante na nossa vida. Próximo slide, por favor. Esse aqui está bem pequenininho, vamos tentar ler aqui. O poder restaurador de Deus espalha-se por toda a natureza. Se o ser humano se cortar ou fraturar o osso, não estou conseguindo ver direitinho ali, ficou pequenininho, né? Não entendi. Imediatamente a natureza começará a reparar os danos e preserva dessa forma a vida do ser humano. A forma como Deus nos criou, é o que diz o Espírito de Profecia. Cortou, fraturou, imediatamente o organismo já começa a ser reparado. Por quê? Porque foi isso que Deus colocou em nós. Deus programou as nossas células para isso, o nosso DNA para isso. E quando nós somos sinceros com Deus, quando nós somos obedientes a Deus, esse problema a gente não tem. E olha, irmãos, tem muitas pessoas que quando se corta nem cicatriza na hora, já começa a ter problema de saúde, hemofilia. Por que isso? Desobediência a Deus. Porque Deus nos construiu para sermos perfeitos. E quando uma desordem no nosso corpo é acometida, aí as coisas desandam, ficam diferentes. Continua o conselho do Espírito de Profecia. O homem, porém, pode colocar-se em posição na qual a natureza é espalvada, de maneira que não pode realizar as suas obras. Se é usado fumo, o poder restaurador da natureza é enfraquecido.
em maior ou menor extensão. Quando se uma bebida intoxicante, o organismo torna-se incapaz de resistir à doença em seu original poder dado por Deus como restaurador. Eu sublinhei ali, eu tirei parte, você vê que está em reticência. Ali ela fala só fumo e fala só bebidas alcoólicas, que isso bloqueia o poder restaurador do corpo, e é um pecado. Nós lemos no conselho de saúde, no nosso primeiro momento de reflexão, onde Deus fala assim, que transgredir o corpo, deixar de observar uma orientação de Deus quanto à saúde, é tão pecado quanto a quebra de um dos 10 mandamentos. Às vezes nós somos tendenciosos a olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, fulano roubou. Aí a igreja vai lá e disciplina a pessoa porque ela roubou. Chegou a público, né? Toma essa atitude diante da quebra do mandamento, não furtarás. No 6º mandamento. Mas o que o Espírito de Profecia disse, quando você transgride o seu organismo, usando fumo, usando álcool, usando café, usando refrigerante, usando alimentos industrializados, carboidratos à base de refinado açúcar, você está prejudicando o organismo, o seu corpo, e isso está impedindo que o Espírito Santo fale mais com você. Isso também está impedindo com que você se santifique mais, se aproxime mais de Deus. E isso é tão pecado quanto a quebra de qualquer um dos 10 mandamentos. Percebe, irmãos? E isso vai, e é por isso que Satanás tentou Jesus na alimentação. Porque ele sabe que quebrar o alimento, e olha que o alimento nem está lá nos 10 mandamentos. Mas quebrar os preceitos de Deus, as orientações de Deus quanto à alimentação é tão pecado quanto a quebra de um dos 10. E não verá Deus no momento, eu não sei se eu vou falar, mas eu quero antecipar logo para vocês. O Espírito de Profecia diz que nenhum dos filhos de Deus que transgrediram as leis de saúde verá Cristo vivo. Não participará dos 144 mil. Não terá o privilégio de ver Cristo vivo, se continuarem a fazer isso. É por isso que essa mensagem é falada, que ela precisa ser falada à igreja antes de Jesus voltar. Porque as pessoas precisam ser induzidas a tomarem uma atitude, a fazer uma escolha. As pessoas precisam fazer isso. Tá? Continuando. Foi Deus que fez a provisão para que a natureza opere para restaurar as forças perdidas. O poder de Deus o poder é de Deus. Ele é o grande restaurador. Quando você determina no seu coração, pela força do Espírito Santo, que você vai mudar, Deus muda você. E os problemas de saúde que você tem, Deus te sabe. Essa é a promessa de Deus, é o que a gente está vendo. A maior parte das alergias, irmãos, presta atenção no que eu estou falando para você. A maior parte das mais de 170 alergias diferentes são provenientes de usos de refinados, carboidratos refinados. São provenientes de alimentação indevida. Tem pessoas que é alérgicas a isso, alérgicas àquilo outro, alérgicas àquilo outro. Organize o seu trato digestivo e você vai ver que a sua alergia vai parar. É Deus quem fala isso. Mas a medicina também fala isso. Muda a sua alimentação, retire os refinados da sua vida. Trigo, bolo, pão francês, a única coisa que serve é para poder inchar no estômago.
Só para isso. E para poder polir, passar uma massa no seu trato gastrointestinal, para te deixar mais doente. Às vezes as pessoas comem, mas ficam fracas. Por que as pessoas comem, mas ficam fracas? Porque elas não têm nutrientes o suficiente no organismo. E por que não tem? Porque estão ingerindo refinado demais, carboidratos refinados demais, e os carboidratos refinados estão atrapalhando a parede do trato gastrointestinal, transferindo os nutrientes para o corpo. Você queria falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que referiu sobre alergia. Independente da alergia, pode ser aquela que é por alimento, oral ou de pele, tudo é causado pelo alimento que faz mal? O que a medicina diz é que toda alergia é proveniente de uma deficiência do trato gastrointestinal. Sim, porque eu tenho um problema de pele, que é os pés. Essa época ataca muito, além do outro tempo, assim, quando está quente, tem frio. Mas a época que ataca mais é essa época do frio. E então, da alergia dos pés, resseca, racha e chega o ponto de inchar, que chega o momento de nem poder andar. Sobre essa questão de rachadura, nós vamos falar no último tema, que é sobre lipídios. Tá? Não perca. Então, irmãos, por favor, atente para a palavra de Deus. Observe o que Deus está falando. Se você puder, larga a mão dessas coisas. Esse negócio de andar fazendo bolo, irmãos, você só está misturando coisas que você não conhece e enchendo o seu organismo daquilo que não traz para você o necessário. Você quer comer coisas boas? Coma aveia, coma um abacaxi pela manhã, coma mamão pela manhã, coma banana pela manhã. Isso é coisa boa. Os enfermos devem ser curados mediante os esforços combinados do humano e do divino. Quando que as pessoas que estão doentes devem ser curadas? Quando eles combinarem a sua vontade, a sua força de vontade com a ideia de Deus. E é isso que Deus está falando para você nessa manhã sobre carboidratos. Hoje eu estou falando só sobre carboidratos. Toda dádiva, todo o poder que Cristo prometeu aos seus discípulos, envia Ele àqueles que o servirem com fidelidade. O que você precisar, Deus vai dar para você. Mas seja sincero com Deus, seja fiel a Deus. Irmãos, nós gastamos muito tempo para poder ganhar dinheiro e eliminamos a nossa saúde com isso. E depois gastamos todo o dinheiro que ganhamos, se tiver, para poder restaurar a saúde. Por favor, ouça os conselhos de Deus. Próximo slide, por favor. Obrigado. O ouvido, ainda não ensurdecido pelo clamor do mundo, está atento à voz que fala pelas manifestações da natureza. O invisível acha-se ilustrado pelo visível. Sobre todas as coisas na terra poderão eles contemplar a imagem e a inscrição de Deus. Deus não criou você para sofrer. Deus não criou você para ficar doente. Deus criou você para ser feliz. Mas você não será feliz mediante desobediência às orientações de Deus. Precisamos de carboidrato. Eu acho que esse é o último, né? Passa aí para mim, veio. Não sei se é o último. É sim, qual é? Tá bom. Pode colocar lá no último, por favor. Lá no último slide. Precisamos entender, irmãos. As orientações de Deus são para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa vida. Não é
para nos punir ou falar assim, Deus só fala não, Deus só fala não. Não é isso, irmãos. As orientações de Deus são para que a gente viva, mas a gente viva bem. Então, olha, irmãos, resumindo sobre carboidratos, nós precisamos dele. 50% a 70% da nossa alimentação, 55% a 65% da nossa alimentação, mas isso é alimentação durante o dia. Só que ela não pode ultrapassar o quantitativo do nosso corpo, porque se ultrapassar o quantitativo do nosso corpo, vai gerar gordura e a pessoa vai ficar obeso. E obesidade é uma doença que tinha sobre os egípcios e que Deus prometeu nos livrar dela e de outras doenças, se fôssemos fiéis aos princípios de Deus. Refinados jamais devem fazer parte da nossa alimentação, da nossa mesa, do nosso prato. Mas 4 tipos de alimentos diferentes não deveria ser sugerido pelas mães inteligentes, mães que estivessem sob o controle de Deus. Coma entre 7 horas e 8 horas, a melhor refeição do dia é nesse momento. Coma carboidrato, doce e coma também proteína. Vou falar disso amanhã. Depois você coma o suficiente, mas coma bem. A melhor das refeições do dia deve ser essa. Sempre nas suas refeições coloque um carboidrato, um fruto. Sempre nas suas refeições coloque um fruto. Diversifique os frutos. Banana não é cara, irmãos. Ainda mais aqui em Goiânia, coma 1, 2 bananas. Passe 4 horas